E a ideia de limite infinito, ela é muito simples. Qual que é a ideia? Dado uma sequência xn, disse que o limite de xn é mais infinito, é uma expressão muito utilizada em cálculo, em análise, né? Limite de xn é mais infinito. E se escreve limite de xn igual a mais infinito para significar que, dado um A, a ideia é simplíssima, hein? Dado um A maior que zero, existe um N0, tal que para N maior do que N0, para todo N maior que N0, a Xn vai ficar maior que A. Quer dizer, eu só posso falar, e a ideia é totalmente intuitiva, eu só posso falar que o limite de uma sequência Xn é infinito se, para todo número que você me disser positivo, qualquer número, 1, 2, 100, 1 milhão, qualquer número que você falar, eu sempre vou achar um N0 que quando a sequência passa para frente daquele N0, N maior que N0, a Xn fica maior do que o A que você me falou. Se não existe isso aqui, não tem como dizer que ela vai para o infinito. Vamos supor que você fala para mim um A, você fala lá 155. E aí eu não consigo achar um N0 tal que a sequência passa do 155. Não tem. Não tem nenhum N0 tal que para frente do N0 a sequência fica maior que 155. Então como é que ela vai para infinito se ela nunca passa do 155? Então a ideia é essa. Se para todo A, que é dito, A maior que zero, a N maior que N0, existe um N0 tal que N maior que N0, a Xn fica para cima do A, para todo A, né? Quando ele diz dado arbitrariamente, significa qualquer A que a pessoa te falar, qualquer número. Existe um certo ponto N0, tal que Xn fica maior do que A. Isso implica que a tua sequência vai para infinito, ela explode para infinito. Enfim, são termos que... O certo é falar, limite de Xn é igual a mais infinito, tá? E o que significa, veja, aí tem uma confusão também, que é o seguinte, então ela converge para mais infinito? Não existe essa expressão converge para mais infinito. Uma sequência Xn tal que limite de Xn é mais infinito, é uma sequência que diverge, ela não converge, tá? Nem toda sequência que diverge vai para mais infinito. Ela pode também ir para menos infinito, ou pode ir para lugar nenhum. Tipo, mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um. Essa sequência não vai para lugar nenhum, ela diverge. Tá? E ela não vai para mais infinito, ela fica mais um, menos um, mais um, menos um. Então, o limite de Xn para mais infinito é um dos modos que tem da sequência divergir, dela não convergir. Tá? Ela não converge para mais infinito, não se fala assim. Analogamente, tem o menos infinito, que é a mesma ideia. Para todo A maior que zero, existe um N0 por sentidos naturais, tal que para N maior que N0, a Xn fica menor do que menos A. Tá certo? Bom, deve-se enfatizar que mais infinito e menos infinito não são números, tá? Que quando a gente fala que limite de Xn é mais infinito, limite de Yn é menos infinito, as sequências não são convergentes, elas são divergentes, tá? E também essa equivalência aqui é importante também. Limite de Xn ser mais infinito é equivalente a dizer que limite de menos Xn é menos infinito, tá certo? Bom, beleza. Aqui. Se limite de Xn é mais infinito, a sequência não é limitada superiormente. Obviamente, se ela fosse, ela não limitada superiormente, ela não tenderia, não divergiria para mais infinito, tá? Bom, a recíproca é falsa. Quer dizer, limite ser infinito é limitada superiormente. Mas limitada superiormente não significa que limite é mais infinito. Aí ele escreve a seguinte sequência, ó. Ele escreve uma sequência Xn que é igual a n mais menos 1 elevado a n, tá certo? Bom, quais seriam os valores dessa sequência? Deixa eu fazer na lousa aqui. Peraí, xn igual a n mais menos 1 elevado a n vezes n. Aqui, xn, vamos colocar aqui. Imagina uma sequência que é xn igual a n mais menos 1 elevado a n, para a gente entender que a recíproca é falsa, né? Vezes n. Como é que seriam os valores dessa sequência? Vamos colocar aqui. x1, por exemplo. x1 daria quanto? Bom, se eu substituir 1 aqui, menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então vai ficar n menos n, que é zero. x1 é zero, tá certo? x2, vamos ver número por número, que a gente vai entender o contra-exemplo. x2. x2 dá igual a quanto? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, certo? Então, vai ficar, eu estou colocando no lugar do n2, vai ficar 2 mais menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 mais 2, tá certo? Quer dizer, então, na verdade, vamos colocar mais completo aqui para o aluno ver. O x1, na verdade, ficou, vou colocar aqui completinho, x1 ficou 1
menos 1, que é igual a 0. O x2, que é o primeiro termo, ficou 1 menos 1 elevado a 1, 1. 1 menos 1, que é 0. x2, que é o segundo termo, ficou 2, né, no lugar de n é 2, 2, mais, só que vai ficar mais por quê? Porque menos 1 ao quadrado. 2 mais 2, que é igual a 4. Você já percebeu que a hora que for para o próximo número ímpar, que é 3, x3, o que vai acontecer? O x3 vai ficar 3 mais menos 1 ao cubo vezes 3. Então vai ficar 3 menos 3, que é 0. 3 menos 3, que é igual a 0. 0 de novo. Porém, o próximo par, que é x4, ele vai ficar 4 mais menos 1 elevado a 4 vezes 4. Menos 1 elevado a 4 vai dar mais 1. Então, vai ficar 4 mais 4, que é 8. Quer dizer, você está vendo que essa sequência, ela está ficando assim, né? Quando o x é ímpar, vamos colocar, quando o x é ímpar, dá 0. Vamos colocar assim, x 2n menos 1, que são x ímpares, ela dá 0. E x par, x 2n, está dando quanto para x par? Está dando 2n. Olha que interessante. Então, você pode dizer, o que você pode falar a respeito dessa sequência aqui? Você pode falar que vai existir um n0, tal que para frente de n0, todo mundo vai estar para cima de A? Quer dizer, não, porque a hora que você der um azão, vai ter sempre lá um número ímpar que a sequência vai voltar por 0. Ela está fazendo assim, 0, tanto, 0, um tanto maior, 0, um tanto maior ainda, 0, um tanto maior ainda, 0, um tanto maior ainda. Ó, vamos supor que esse traço que eu fiz fosse o nível A, que a pessoa falou, o número A. Ah, beleza, ela passou do A. Vamos supor que esse aqui fosse o N0 que você colocou. Ah, para frente do N0 ela passou do A. Não, mas no próximo termo ela volta para o 0. Ah, depois ela passou do A, mas aí ela volta para o 0. Então, quer dizer, você não pode dizer que o limite dessa sequência vai para infinito, porque ela está sempre voltando no 0, tá certo? E, no entanto, ela não é limitada superiormente, né? Porque também se você tentar colocar um limitante superior, não funciona, porque vai ter uma hora que esse 2n aqui vai passar para cima do limitante superior. Então, esse é um exemplo de uma sequência que não é limitada superiormente, ela vai crescendo sempre, mas ela também não pode dizer que o limite dela é infinito, porque ela está sempre voltando no 0, tá certo? É um exemplo interessante, ele mostra que a recíproca dessa ideia aqui, ó, é falsa. Qual que é a ideia? De que o limite, quando o limite da sequência é infinito, a sequência não é limitada superiormente. Realmente, é verdade isso. Se o limite é infinito, ela não tem limite superior. Mas a recíproca é falsa. Você pode ter, como eu acabei de mostrar ali na luzinha, uma sequência que não tem limite superior, mas que o limite dela não é infinito, porque ela volta sempre no 0, tá certo? Beleza. Ok. Aqui o que ele comenta? Ela é limitada superiormente, porém não se tem o limite de xn mais infinito, pois os ímpares é 0. Olha lá, x2n menos 1 dá 0, tá? Para todo n pertencente aos naturais. Mas, aí faz uma observação final, se a xn é não decrescente, então, se ela não decresce, nunca decresce, monótona não decrescente, e ilimitada, aí com certeza ela vai para infinito, tá? Ok, bom, beleza, tudo bem. Esse teorema aqui ele está lembrando do exemplo 1, agora não vem ao caso a gente parar para ver isso, depois vocês veem lá o que é o exemplo 1. Esse teorema, eu estava vendo a demonstração, ontem à noite eu estava dando uma olhada nessas demonstrações, repassando. Todas são muito simplesinhas, eu não vou ficar comentando cada uma delas aqui, 10h49. Não vou ficar comentando cada uma, porque são muito simples, eu não tive dúvida nem percalço em nenhuma delas. Eu vou só comentar os resultados, porque eles são muito interessantes. Então, olha só. Se o limite de xn é mais infinito, está mexendo com duas sequências, xn e yn. Presta atenção que já está no finalzinho. Se o limite de xn é mais infinito e o limite de a yn é limitada inferiormente, você tem uma sequência explodindo para infinito e a outra limitada inferiormente. E depois ele vai fazer um comentário sobre isso aqui. Eu vou só terminar de ler o teorema. As demonstrações são curtinhas, vocês leem sozinhas. Eu vou para os comentários que vai vir depois, ali em cima, que são mais na próxima página, que são bem mais interessantes. Tá? Mas antes, vamos prestar atenção nos resultados. Você tem uma sequência explodindo para infinito, e você tem uma yn que é limitada inferiormente,
ela não passa para baixo de um certo valor, então a soma, o limite da soma das duas é infinito. Aí você vai falar, professor, se a xn for para infinito e a y não for limitada inferiormente, não tem como garantir que o limite da soma é mais infinito? Sim, não tem como. Esse é o problema. Por isso que ele... Por exemplo, se você somar a sequência xn igual a n com a sequência xn... Se você somar, por exemplo, aqui, ó, rapidinho, fazer um rascunho aqui. Se você somar a sequência... Imagina, por exemplo, a sequência xn igual a n, e você soma ela com a sequência yn igual a menos n. A menos n não é limitada inferiormente, ela vai menos 1, menos 2, menos 3, vai caindo cada vez mais. E a n vai subindo cada vez mais. Essa aqui vai para infinito, né? Vai para mais infinito. E essa aqui não é limitada inferiormente. E, por acaso, ela vai para menos infinito. O que acontece na hora que você soma xn com yn? Ora, xn somado com yn simplesmente dá, quanto que é n mais menos n? 0. Não dá mais infinito. Então, aqui, com esse exemplinho, você vê porque que é importante a hipótese daquele teorema, tá? Então, vamos voltar aqui. Agora, o teorema não diz assim, sempre que eu somar uma que vai para infinito com outra, o resultado vai ser infinito. Não. Se eu somar uma sequência que vai para infinito com uma outra sequência limitada inferiormente, aí o limite da soma vai dar mais infinito, tá? Teorema parte 2. Novamente, se o limite de xn for mais infinito e existir um c maior que zero, tal que yn maior do que c... Ah, professor, isso aqui não é a mesma coisa que ser limitada inferiormente? Não, isso aqui é um pouco mais forte. Isso aqui diz que ela está limitada inferiormente por um valor positivo ainda por cima. Tá? É mais forte do que o primeiro. Aí, o que você pode dizer? Você pode dizer que o limite do produto dá mais infinito. Tá? O limite do produto dá mais infinito. Bom, aqui no caso o primeiro é o limite da soma, né? Teorema parte 3. Se a xn é sempre positiva, xn é sempre maior que um c que é maior que zero, e a yn é maior que zero, né? Para todo n. Repara que há uma diferença aqui. Veja, se a xn é maior que c, que é maior que zero, qual que é a diferença entre dizer isso e dizer que yn é maior que zero? Nesse caso da yn, você pode ter o limite dela indo para zero. Aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, xn maior que um c, que é maior que zero, não tem como o limite da xn ser zero. Tá certo? Não tem como. Porque ela é maior sempre que um c, e esse c é maior que zero. Então, o que acontece? Se eu tiver uma xn positiva, mas totalmente maior que um c, maior que zero, impossível do limite dela ser zero, da xn. E a yn maior que zero. Pode ser que o limite dela seja zero. Estou lendo até aqui, né? Agora eu vou continuar a ler. Para todo n perfeições naturais acontece isso aqui. E, além disso, com certeza o limite da yn seja zero, o que é possível, então o limite da divisão vai explodir para o infinito. Tá? Interessante também. Depois dá uma olhadinha na demonstraçãozinha. Ó. 2 linhas. Tá? 4. Se a xn é limitada, está dentro de uma faixa, e a yn explode para infinito, bom, você tem aqui no numerador uma coisa limitada, tipo um seno de n. E aqui embaixo está explodindo para infinito, tipo uma exponencial. Com certeza o limite de uma dividido pela outra vai dar zero, tá certo? Deixa eu ver se ainda tem alguém me acompanhando aqui. Acho que o pessoal já abortou. Não, o pessoal está aqui. Nossa, que alunos lindos que eu tenho. Estão tendo paciência comigo. Deixa eu ver aqui. Não, o pessoal só disse, por exemplo, bom, também pode ser que eles estejam logados e foram embora, né? Foram fazer outra coisa. Tem isso também. Mas eu estou acreditando que eles estão aqui. Deixa eu ver aí, ó. Estão aí. Então, o que acontece? Esse teoreminha aqui que eu queria enfatizar para vocês, ele é o único teorema dessa seção 4. E ele já condensou tudo num teorema só com 4 itens. Quer dizer, olha lá, o pessoal está aí, Eliette também. Está todo mundo aí, eita. É um assunto meio árido, pessoal. É um assunto meio árido. Então, eu estou tentando falar Estamos acompanhando, estou super feliz que vocês estão aí. Eu sei, tenho fé que vocês estão aí, que vocês não me abandonaram, tá certo? Eu tô... O Maximiliano Garcia Ramos está aí também. Então, tudo bom, Max? Então, o que acontece? Eu estou fazendo o possível para tentar clarear para vocês, tá certo? Mas vocês têm que ler também por vocês mesmos, e vocês têm que depois fazer os exercícios, que eu também estou procurando digitar resolução, ou pelo menos sugestão de resolução de vários, e colocar para vocês, tá? Porque acho que isso vai ajudar bastante. Deixa eu voltar aqui, em vez de ficar perdendo tempo fazendo discurso que não vai a nada. Então, tá aqui, teorema.
Então, aqui os 4i. Todos eles mexem com a questão de explodir para infinito. Tá? Ele vai colocando condições para que a soma vai para infinito, produto vai para infinito, divisão vai para infinito, e esse último aqui é a divisão indo para zero. Bem interessante esse. Se você tiver um numerador limitado e no denominador explode para infinito, o limite da divisão é zero. Tá certo? Bom, o que eu queria comentar, que ele comentou depois, é isso aqui, ó. Isso aqui que é depois. As demonstraçõezinhas bem curtas, deixa que vocês leem depois, tá? Qualquer problema, vem falar comigo. As hipóteses feitas nas diversas partes, das 4 partes do teorema anterior, têm por objetivo evitar. Isso aqui é um negócio que pega, hein? Expressões indeterminadas. Até numa aula de ensino médio pode pegar isso aqui. Expressões indeterminadas. O que são essas expressões determinadas? É isso que ele está falando aqui na sequência. Ó. No item 1, procura-se evitar a expressão mais infinito menos infinito. Claro, no item 1, quando ele disse aqui ó, que o limite de xn é mais infinito, mas a yn é limitada inferiormente, ele tacou um limite inferior para yn, ela não desce mais do que aquele limite, ele impediu que a yn vá para menos infinito. Que nem aquele meu exemplo aqui que eu fiz. Ó. Aqui eu peguei um exemplo de propósito para dar pau. Eu peguei uma yn que vai para menos infinito. Quer dizer, a hora que eu escrevi xn mais yn, surgiu uma expressão indeterminada. Só xn mais yn dá n menos n. Né? Mas, quando você passa o limite, aí o limite dá mais infinito menos infinito. Tá certo? Nesse caso deu zero. Mas poderiam ter outros casos onde não dá zero. O mais infinito, menos infinito. Por isso que ele se chama expressão indeterminada, tá certo? Vamos ver se ele dá algum exemplo aqui, ó. Então, beleza. O que a gente quis evitar foi coisas do tipo mais infinito, menos infinito. Por isso que ele falou que a yn é limitada inferiormente. De fato, se limite de xn é mais infinito e limite de yn igual a menos infinito, nenhuma afirmação geral pode ser feita. Afirmações particulares podem, né? Por exemplo, naquele meu exemplo ali, n menos n vai dar zero. O limite da soma. Mas vale só para aquele caso. O fato que você não pode, a partir daquele caso, dizer, então mais infinito menos infinito é zero. Não, naquele caso deu zero. Naquele caso. Como é mais infinito menos infinito é uma expressão indeterminada, nenhuma afirmação geral pode ser feita sobre o limite xn mais yn, no caso, onde xn vai para mais infinito e yn vai para menos infinito. Esse limite pode não existir. Olha que interessante. Pode nem existir o limite mais infinito, menos infinito. Ele dá um exemplo aqui, ó. N mais menos 1 elevado a n. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que vai ficar dando n mais 1 para n par e n menos 1 para n ímpar, né? Então, aí n mais 1, n menos 1, quer dizer, vai subindo, vai ficar subindo e descendo cada vez mais, né? Vai ampliando. Vai subindo e descendo cada vez mais. E yn é igual a menos n, tá certo? Então, quer dizer, pode ser igual a mais infinito. Esse aqui é bem fácil de ver, ó. xn igual 2n, yn igual a menos n. Olha só, 2n vai para mais infinito? Vai, com certeza. Menos n vai para menos infinito? Vai, com certeza. Então, se você somar as duas e passar o limite, é um mais infinito menos infinito. Só que 2n menos n é n. E n vai para infinito. Então, esse é um caso onde mais infinito menos infinito dá infinito. Tá? Esse aqui, esse que ele tinha falado antes, ó, caso tenha ficado nebuloso, vamos fazer ali na lousa. Xn igual n mais menos 1 elevado a n. Yn menos n. Deixa eu voltar um pouco nesse aqui. Deixa eu pegar uma nova lousa. Opa, desculpa. Pegar aqui uma nova lousa, rapidinho aqui, porque esse aqui vale a pena. Sim, lousa 6. Lousa 6. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Xn igual a menos 1 elevado a n. Xn igual a n mais menos 1 elevado a n. Vamos fazer aqui, para ver com calma o que ele está dizendo. Para o x1, por exemplo, quem que é o primeiro termo? x1. x1 vai dar 1 menos... Quanto que é menos 1 elevado a menos 1? Perdão, quanto que é menos 1 elevado a 1? Né? N igual a 1. Quanto é menos 1 elevado a 1? É menos 1. Então vai ficar 1 menos 1, que é 0. Tá aqui. x2. Quanto é que vai ficar o x2? 2
Só que agora menos 1 elevado a 2 menos 1 elevado a 2 é 1. Então vai ficar 2 mais 1, que é 3. 2 mais 1, que é igual a 3. Agora, quanto que é o x3? x3, de novo, vai voltar a ser menos 1 aqui. 3 menos 1 é 2. Né? 3 menos 1 é igual a 2. x4. Não, eu falei, tem uma coisa ali que eu vou ter que corrigir que eu falei. Ela não vai ampliando cada vez mais, ela vai subindo como um todo, né? Olha só, 3, senão nem seria mais infinito o limite. Por isso que eu fiz aqui. x4, 4 mais 1, que é 5. 4 mais 1, que é 5. Né? x5, 5 menos 1, que é 4. 5 menos 1, que é 4. Então, olha só o que está acontecendo com ela. Deixa eu ver se eu consigo usar a régua aqui. Calma aí. Olha o que está acontecendo com... Olha o que está acontecendo com essa sequência aqui. Olha só. Vou fazer aqui uma reta. Eita, aí não. Aqui. Pega aqui uma reta e faz o seguinte, ó. Olha só. Só para vocês verem aqui, ó. Com essa sequência, ela está acontecendo o seguinte, ó. Deu 0, primeiro termo deu 0. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Primeiro termo deu 0. Segundo termo deu 3. Depois deu 2. Depois vai dar 5. Depois vai dar 4. Ela vai ficar fazendo isso aqui para sempre, ó. Pá, 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 pá. Eu posso afirmar que essa sequência aqui, o limite dela é infinito? Com certeza. Por quê? Porque, ó, toda vez que você passar um azão maior que 0, imagina que esse aqui é o seu azão maior que 0, ela passa totalmente para cima do azão. Ah, agora sim. Para cima de um certo n0, ela fica toda para cima do azão. Essa sequência está indo para infinito. Quer dizer, eu posso afirmar categoricamente que o limite dessa sequência xn que a gente está vendo aqui é igual a mais infinito. Beleza. Aí ele pega uma outra sequência, deixa eu voltar lá, aqui nesse exemplinho. Ele pega uma outra sequência que é yn igual a menos n. Essa com certeza é menos infinito, não precisa nem fazer gráfico. Só que a hora que eu somo n, então vamos pegar uma yn igual a menos n. Com certeza, o limite dessa aqui é menos infinito. A hora que eu somo as duas, quanto é que vai ser o xn mais yn? Vamos fazer aqui. Então, a primeira que ele passou para a gente é xn é n mais menos 1 elevado a n, beleza? Menos... Não, mais, né? Ele quer fazer mais aqui. Mais yn. Então, vai ficar menos n. Menos n. Tá aqui. Então, n corta com menos n, o resultado deu menos 1 elevado a n. O que é menos 1 elevado a n? 1, menos 1. Começa no menos 1, na verdade, né? Menos 1, 1, 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 menos 1. Vai ficar para sempre fazendo isso aqui, sem subir nem descer. Isso aqui, quer dizer, essa sequência, vamos chamar de Zn, essa sequência Zn, que é menos 1 elevado a n, é uma sequência cujo limite não existe. Não é nem mais infinito, nem menos infinito, nem nenhum azinho pertencente a R. Ela é só uma sequência limitada, mas não convergente. Então, com esse exemplo, ele mostrou que, se eu pegar essa sequência aqui, vai para infinito, como a gente viu. Pegar essa sequência aqui, vai para menos infinito, obviamente, menos n. E eu somar as duas, o resultado dá uma sequência que não tem limite. Uma sequência cujo limite não existe, tá certo? Então, olha só, por isso que mais infinito, menos infinito é uma expressão indeterminada. Por quê? Você pode somar, entre aspas, somar, né? Fazer o mais infinito, menos infinito, e como ele fez aqui nesse caso, com essa xn e com essa yn, e o limite pode não existir, como a gente acabou de ver, dá menos 1 elevado a n. Ou no caso mais óbvio de 2n mais menos n, que vai dar n, o limite dá infinito, né? Ou pode ser também menos infinito, se você somar n com menos 2n, né? Ou pode dar qualquer valor c. É só você somar n mais c, cujo limite é infinito, com menos n, cujo limite é menos infinito. Se você somar as duas n, corta com menos n, dá c. Quer dizer, conclusão da ideia dele aqui, mais infinito, menos infinito, pode dar qualquer coisa. Por isso que se chama expressão indeterminada.
Por causa desse comportamento errático, disse que mais infinito, menos infinito é uma expressão indeterminada. Nos itens 2, 3, 4, foram feitas hipóteses para também evitar expressões indeterminadas, do tipo 0 vezes infinito, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, né? As quais constituem expressões determinadas nesse mesmo sentido que acabamos de explicar. Então, ele dá aqui várias expressões determinadas, né? Infinito menos infinito, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito elevado a 0, 1 sobre elevado a infinito. Todas essas expressões aqui, elas são expressões que, nesse sentido que a gente viu, de ser limite de sequência, pode dar várias respostas diferentes, dependendo das sequências que você pegar para fazer o limite. Por isso que elas se chamam expressões indeterminadas. Os limites mais importantes da análise quase sempre são expressões indeterminadas. Por exemplo, quer dizer, então os limites importantes da análise não têm resposta? Não, eles têm respostas particulares. Lembra o que ele falou lá no começo? Não se pode fazer afirmação geral sobre eles, mas se pode fazer afirmações particulares, tá? Por exemplo, o número e que a gente acabou de ver. Se você pensar bem, 1 mais 1 sobre n elevado a n, o 1 sobre n vai para 0, e o n vai para o infinito. Então, ele é da forma 1 elevado a infinito. Então, é um jeito de se escrever o 1 elevado a infinito. Você faz 1 mais 1 sobre n elevado a n e manda o n para infinito. Isso aqui resulta em 1 elevado a infinito. Tá? Que nesse caso aqui dá e. Agora, se eu fizesse, por exemplo, 2 sobre n aqui, apaga esse número 1 e escreve um 2 no lugar. Ficaria 1 mais 2 sobre n elevado a n. Seria ainda da forma 1 elevado a infinito? Seria. O 2 sobre n vai para 0, fica 1 elevado a infinito. Mas eu já não tenho garantia que vai dar e. Isso é que significa ser expressão indeterminada. Bom, a derivada também, 0 sobre 0. Você veja só, as derivadas são do tipo 0 sobre 0. Delta f sobre delta x, quando delta x tende a 0. O delta f também fica df dx, 0 sobre 0. Só que as derivadas dão vários valores diferentes. Derivada de x ao quadrado é 2x, de e elevado a x é e elevado a x, mas no fundo é tudo 0 sobre 0. Então, quer dizer, as expressões indeterminadas podem dar vários valores diferentes. Esse parágrafo aqui nem vou ler, porque eu já comentei com vocês o que é isso aqui. Isso aqui, ele está voltando naquele exemplo lá que a gente analisou, no exemplo 9 aqui, ele até cita, ó, dizer qual que tem um crescimento maior que o outro. Aquilo que eu falei, a exponencial tem um crescimento maior que o polinomial, fatorial tem um crescimento maior que a exponencial, eu já discuti isso aqui com vocês, tá? Ele faz um comentário aqui no final que é interessante, né? E o n elevado a k, o polinômio, ele cresce mais rápido que alguém? Tipo, ele é o ultimão aqui, o mais lento, né? Aí ele comenta, o crescimento polinomial, n elevado a k, mesmo quando k é igual a 1, quer dizer, só n, ele cresce mais rápido que o logaritmo. Quer dizer, o logaritmo ele ainda cresce mais devagar do que o polinomial, tá? E aí ele até comenta aqui, claro que aí, aqui é chato pelo seguinte, ele puxa um negócio do capítulo 11 aqui. A gente ainda está no 3, tentando chegar no 4, tá? Então, deixa o capítulo 11 para lá. Ele está dizendo que no capítulo 11 ele vai introduzir a função logaritmo e que o importante de você saber aqui no momento é isso, ó, que ele fala todas as propriedades do logaritmo aqui. O importante é você saber o seguinte, ele é uma função crescente, isso é importante, saber log é crescente. E o log de x é menor do que x, tá certo? E aí ele prova, baseado nisso aqui, que é uma função crescente e log de x é menor que x, ele prova que o limite para n tendendo a infinito do log de n sobre n é 0, tá certo? É curtinho, é o final do capítulo aqui, ó, acabou. Ele faz isso aqui nessa última página, tá? Log de raiz... Bom, partindo do princípio que log de x é menor que x, então o log de raiz de n é menor que raiz de n. Tá? Só que raiz de n é a mesma coisa que n elevado a meio. Então, log de raiz de n é log de n elevado a meio, aí tem aquela propriedade do logaritmo que o meio cai. Então, log de raiz de n é meio log de n. Então, você pode trocar esse log de raiz de n por meio log de n e ainda por cima passar o 2 multiplicando para o outro lado. Aí fica log de n menor que 2 sobre raiz de n. Né? Resultado. Trocando aqui esse log de n por log de n sobre n, que é o que eu quero provar que vai para 0, é menor, como esse aqui é maior do que log de n, né? O 2 raiz de n é maior do que log de n. Então, log de n sobre n é menor do que 2 raiz de n sobre n. Só que aí ele multiplica por raiz de n em cima e embaixo. Aí fica 2
quer ver lousa? Vamos para lousa. Acho que já está aberta uma aqui, quer ver? Deixa eu escrever aqui rapidinho. O log, primeira coisa que ele escreve ali, log de n menor, ele faz aquelas continhas iniciais e chega que o log de n é menor do que 2 raiz de n. 2 raiz quadrada de n. Tá certo? Então, ele quer provar que o log de n sobre n vai para zero. Então, ele escreve assim, log de n dividido por n, com certeza é maior do que zero, né? E vai ficar menor, se eu trocar esse log de n por uma coisa que é maior, né, vai ficar 2 raiz de n dividido por n. Multiplica por raiz de n em cima e embaixo, vai ficar 2n, raiz de n vezes raiz de n dá n, dividido por n raiz de n. Aí o n corta com n, dá igual 2 dividido por raiz de n. Perfeito? Então, conclusão. 0 menor que log de n sobre n, que é menor do que 2 dividido por raiz quadrada de n. Manda o n para infinito. Teorema do sanduíche. 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 Tá? Você mandou o n para infinito, aqui fica 0, aqui fica 0. O que você acha que vai acontecer com esse? Log de n sobre n converge, né? Tender é a mesma coisa que convergir. Converge para 0. Tá certo? Essa